O livre-arbítrio é a regra máxima desse mundo e é a lei que ela é impossível de ser quebrada. As conclusões que você chega pensando sobre o livre-arbítrio e como ele opera na realidade, ele se vincula com tudo, com todos os conhecimentos ancestrais, com todos os conhecimentos perdidos e conhecimentos esses tanto físicos quanto metafísicos. Quando você pensa sobre manifestação, quando você pensa em influenciar a realidade, isso nada mais é do que um livre-arbítrio que foi nos dado. E eu estava pensando que o livre-arbítrio ele é a lei máxima que está acima de todas, que nem mesmo Deus quebra. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, quando o Criador nos concede o poder da cocriação, ou seja, de colocar a nossa vontade sobre este mundo e de assim ser feito, assim como Ele fez, isso me traz a ideia de que nós somos literalmente livres e nós somos donos das nossas vidas, nós somos donos das nossas escolhas. E se você decidir algo, aquilo simplesmente vai acontecer. Se você decidir verdadeiramente, se você acreditar nisso com todo o teu coração, com toda a sua alma, aquilo de fato vai se tornar a sua realidade, seja lá o que você acreditar. Isso serve tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Você pode parar para pensar que eu penso positivo, eu penso em melhorar a minha realidade, eu penso em manifestar coisas boas e eu continuo manifestando coisas ruins continuam acontecendo na minha vida. E isso acontece porque o livre-arbítrio está operando 100% da maneira como ele deveria operar. E se você não está numa realidade onde você deseja, quer dizer que no fundo você acredita, ainda que a sua realidade ela é de falta, ela é de problema, ela é de confusão, ela é de caos, ela é de escassez. E por mais que seja difícil admitir isso muitas vezes, porque muitas vezes nós nos apegamos às nossas atitudes, aquilo que a gente expõe para o mundo, aquilo que a gente quer que as pessoas vejam sobre nós e aquilo que nós queremos ver sobre nós. Por exemplo, eu implemento uma prática na minha vida, um hábito. Eu vou atrás de mudar um hábito para que eu mude alguma coisa na minha vida. Isso não é completamente ineficiente porque o material também interfere no sutil, no etéreo. Mas a força que você tem que fazer para que... a força e a quantidade, né? A repetição que você vai ter que fazer para você conseguir reprogramar o interno com o externo, ela vai ser bem grande. E é igualmente proporcional que se você conseguir mudar o seu interno, todo o seu externo ele vai seguir isso. Isso porque existe aquela frase, né, de que somos seres espirituais vivendo uma realidade física e não seres materiais físicos tentando ser seres espirituais. Então é claro que de uma forma congruente, se você mudar o seu interno, se você mudar aquilo que é a centelha divina dentro de você, tudo vai mudar ao seu redor. Então, se algo na sua vida, assim como na minha, ainda não está como eu gostaria, quer dizer que de alguma maneira existe no meu subconsciente, existe manifesto internamente que aquela é a minha realidade. E enquanto você não alterar essa percepção interna sua, esse estado de vida em que você emana a sua frequência para o mundo, as coisas podem até mudar temporariamente, as coisas podem até... você pode até subir um degrau, mas eventualmente a sua condição de manifestador e
garantido pelo seu livre-arbítrio, vai fazer com que você volte para onde o seu estado verdadeiro está. É por isso que lei da atração, manifestação, é algo superficial e raso, é algo que funciona sim, mas é algo que você ainda tenta controlar de alguma maneira o externo. Enquanto que se você operar pela lei da graça, pela lei do livre-arbítrio, de entender como as coisas funcionam, entender que a realidade material ela é sim importante, mas que existem coisas que operam muito atrás disso, muito antes disso, você consegue manifestar muito mais fácil as coisas. Na verdade, você nem precisa querer manifestar, você simplesmente vai criar a sua realidade em torno daquilo que você conquistou internamente. Mas é claro que isso depende de você se desprender de todo o ego seu que muitas vezes coloca o material acima do espiritual, acima do etéreo, acima do interno. Muitas vezes a gente valoriza muito mais o externo do que o interno. E essa simples mudança de você conseguir se focar sempre no seu interno e entender que o livre-arbítrio opera sempre a favor daquilo que a gente sustenta dentro, independente do que seja bom ou ruim para as nossas vidas, ou para a vida de quem está tentando co-criar a sua realidade. Essa simples mudança de visão vai fazer com que você consiga alterar completamente a sua realidade de uma maneira muito mais fácil.